Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um MTV Debate semanal, ao vivo. Quer dizer, terça-feira, a essa hora, 10h30, é ao vivo. E nós vamos conhecer agora o que será o tema a ser debatido na noite de hoje. Há 10 dias, 5 adolescentes foram acusados de espancar 3 pessoas na Avenida Paulista. Os acusados são de classe média, estudam num colégio particular e 4 dos 5 agressores são menores de idade. Por isso, mesmo se condenados, eles devem cumprir a pena em liberdade. Também pesou a favor da liberação o fato de os pais estarem presentes, o que a justiça avalia como garantia de que eles não voltariam a cometer infrações. O caso de violência aparentemente gratuita e a rapidez com que os jovens foram liberados despertou críticas na sociedade sobre a diferença de tratamento entre jovens de classes sociais distintas. Afinal, a justiça é igual para todos? Olha, eu acho pessoalmente que esse tema não poderia ser mais, assim, a calhar do que nesse exato momento, né? Nós estamos com uma mesa super diversificada e acho que também o que será difícil será um embate, né? Porque eu acho que a justiça, eu acho que todo mundo acha que a justiça é para todos. O que a gente vai escrutinar aqui na nossa mesa é como é que isso acontece no Brasil, não é verdade? Agora, nós temos que atualizar, depois dessa abertura, houve um certo desenvolvimento na situação, porque os garotos foram recolhidos para, eu ia dizer Casa Cor, mas não é a casa, foi para a Fundação Casa, né? E também teve um outro caso agora que a gente tem que falar sobre ele, que é aquele médico estuprador que ganhou agora quase 300 anos de prisão, mas vai recorrer, pediu para recorrer e vai recorrer em liberdade. Eu acho que vamos começar por aí, né? E nada mais, nada menos, vamos começar pela esquerda com a Mariângela Graziano, pesquisadora da ONG Ação Educativa. Boa noite, Mariângela. O que você acha daquela pergunta estándar? A justiça é para todos? Então, do ponto de vista formal, sim, né? Mas ela não se realiza de maneira igual para todo mundo. E aí, um jeito da gente perceber isso é a gente olhar as pessoas que estão no sistema penitenciário do país, né? Se a gente pensar que grande parte, 56% são pessoas jovens, quase 57% são pessoas negras e quase 77% não concluiu o ensino fundamental, né? O que significa que são pessoas que não tiveram acesso a direitos elementares, né? Direitos esses que, lembrando, 97% da população brasileira de 7 a 14 anos hoje tem. Então, obviamente, quem está preso hoje são pessoas pobres e pessoas negras. E além disso, né? E burras. Que não foram para a escola eu fui formal. Preso. Quando eu fui preso, quero dizer isso, uma coisa que eu, inclusive, eu tenho o maior carinho com isso. Quando eu cheguei eu fui preso, passei alguns meses preso naquela cela, porque eu não tenho segundo grau completo, que também é outra coisa que a gente vai discutir sobre isso. Você não tem segundo grau completo. Por que o cara que tem o primeiro grau deveria ser mais penalizado, inclusive? Mas tudo bem, eu cheguei numa cela, aquela barra pesada, sentei, teve um negão que ficou meu brother, não sei o quê, aí o Gilmar Negão, eu falei assim, senta aí. Aí botou até um jornalzinho assim, perto para sentar. Aí, Lobão, diz pra gente aqui, que na cadeia só tem 3 tipos de pessoa: preto, pobre ou burro. Tu se enquadra em qual? E eu acho que é mais ou menos isso. Porque, assim, ou você é burro, ou seja, uma coisa que é extraordinária dentro ou você é pobre, ou você é preto e você está sendo absolutamente carregado com esse estigma, não é verdade? Você não sente isso? Sinto isso, e pior do que isso é que as pessoas que estão presas, elas não têm acesso lá dentro a nenhum direito, não tem nada que acontece lá dentro que ajude com que elas saiam de lá numa condição melhor, né? Pelo contrário. E os dados indicam que 17% apenas tem alguma atividade de trabalho e só 8% tem acesso à educação escolar lá dentro. Outra coisa que eu vi pessoalmente, que ninguém fala, por exemplo, eu encontrei colegas que estavam lá quase assim 8, 9 anos e não tinha somente o dinheiro da fiança. E estavam sendo julgados à revelia, tá entendendo? E eu falei, cara, como é que isso pode acontecer? Fora o fato que eu estava numa prisão
que era de arrecadação de presos, e todas as quintas-feiras eles distribuíam os presos, e era mais ou menos, não era uma distribuição, eram quase 90% eram executados no meio do caminho. Então, eu acho que isso tudo é uma coisa que a gente acaba engolindo, né? A gente acaba convivendo com isso. Como, por exemplo, a situação no Rio de Janeiro. Será que a gente é tão, assim autojactante a ponto de a gente levar uma bola nas costas? Afroex, você é rapper ex-presidiário, é autor do livro Ex-157. Ex-157. Ex é bacana. A história que a mídia desconhece. Afro, o que eu falei procede? Com certeza, Lobão. Primeiramente, agradecer aí, brother, satisfação, meu parceiro. Um salve aí para todos os telespectadores aí do seu programa. É isso aí. Nós. Com certeza, a justiça, no caso brasileira, ela é assim interpretativa. Só que se você analisar, existe uma raiz por trás disso daí, que, o ser humano, com essa evolução científica, espacial, tecnológica, a tendência é a perda de valores. Com essa perda de valores, você analisa que está tudo muito banalizado, está tudo oba-oba. Então, uma pessoa, você vê aí, coisas banais acontecendo. O cara sai no trânsito, fechou o outro e o cara saca uma arma, dá 3, 4 tiros na cara do cara. Coisas realmente então, você vê que, banais. Banais. Então você vê que essa é uma tendência, infelizmente, é uma tendência do ser humano. Ou será que a tensão social é tamanha que também, fora o estresse que todo mundo tem, mas eu pessoalmente, pelo que eu consegui conviver nos dois lados, né? E eu vejo que há uma coisa extremada de ódio. Ódio, sim, sabe? A gente tem que entender isso. E o ódio que está embutido dentro de uma luta social, que a gente sabe que é uma bomba relógio e que a sociedade insiste em jogar para debaixo do tapete. Você não acha que essa é a conduta geral? Eu concordo com isso, mas eu bato na tecla, Lobão, porque sim, se a sociedade ela encara tudo de uma forma banal, então a vida também ela não é banalizada. É banalizada. Então, qual é o valor das pessoas? E a justiça ela é interpretativa, no ponto de vista que a lei realmente ela existe. Só que você cumpre quando... Né? Ela é interpretativa diante do seu poder aquisitivo, diante da sua cor. Seletiva, né? É seletiva, né? Então, é muito louco, assim. Infelizmente, o nosso país, ele caminha para essa... Enfim, o mundo, né? Do modo geral, ele vem caminhando para essa... O mundo vem caminhando, mas eu acho que a gente tem que... Nós vamos fazer um link, mas agora eu tenho que salientar o seguinte, rapaz. Nós estamos vivendo uma realidade muito localizada que a gente tem que, eu acho que, focalizar dentro da nossa realidade, dentro do Brasil. Vamos a um link aí. FMU com Boris? Com Borges? Vamos lá. Mete bronca. Vamos lá, vamos para o link. Vamos para o link. Vamos aí. Fala aí, Lobão. Beleza? Boa noite. Estamos aqui na FMU, Liberdade com a galera aqui, debatezão. E nessa história aí da Avenida Paulista, né, teve parece que os pais justificaram a agressão dos moleques lá, porque eles teriam, como é que se fala, agredido, chavecado, sei lá, paquerado na Paulista. Eu queria saber se alguém aqui acha que justifica uma paquera, uma agressão. Alguém? Juliana, você que tinha alguma coisa para falar? Acredito que não justifica. A gente vive num país livre, então cada um tem o direito de ter opção sexual, independente de ser diferente do outro. Acho que as pessoas têm que respeitar. Se não curte, fala que não gosta, mas não justifica uma agressão. E mesmo se fosse uma menina chamando o cara, ele ia dar uma porrada nela? Então, acho que a agressão não justifica em nenhum caso, né? Mais alguém tem alguma coisa para falar sobre essa história da Paulista? Não tem ninguém, beleza? Que beleza! É isso, então daqui a pouco a gente volta com mais MTV Debate. Não sai daí.